oração. Eu peço agora, em nome de Bezerra de Menezes, em nome de Alcides de Castro, mas, sobretudo, em nome do nosso Mestre, amado Mestre Jesus, peço para que todos possam, nesse momento, enternecer os próprios corações, acerenar-nos, elevar-nos os nossos pensamentos, pedir a essas virtudes dos céus que eles possam se aproximar de nós. Nós sabemos, Senhor, que a nossa vibração neste planeta não é algo agradável aos espíritos de maior trajetória, de maior luz. Mas nós estamos aqui tentando, cada qual ao seu jeito, de acordo com a sua própria trajetória, vencer as nossas próprias dificuldades e aprender. Onde quer que estejamos, estamos no lugar certo, Senhor. Estamos no momento certo e queremos aproveitar ao máximo essa oportunidade. É assim, Senhor, que nós estamos aqui, mais uma vez, reunidos no Grupo Espírita Regeneração virtual, porque foi assim e é assim que é necessário, mas certamente uns conectados aos outros. E, sobretudo, Jesus, pedimos para nos conectarmos ao Senhor. Que o seu amor inefável, que o seu carinho, que a sua atenção, que a sua sabedoria nos alcance, Senhor. E que cada um de nós, nesse exato momento, possa também pensar naqueles que, de uma forma ou de outra, se encontram necessitados dessa luz também. Aqueles que estão refratários a essa luz, Senhor. Eles possam receber neste momento a luz necessária para o seu refazimento espiritual, emocional, material. Todas as necessidades cruciais, aquelas igualmente o lírio do campo, que o Senhor jamais deixa de atender. E dirá a nós, Senhor, nós sabemos disso e agradecemos cada oportunidade da vida. Jesus, amado Mestre, Maria, Mãe Santíssima, toda essa pleite de espíritos bons, benfazejos, possam envolver, neste exato momento, nosso irmão Nian, para que, através de sua boca, de suas vistas, possam traduzir o seu amor, possam traduzir a luz que vem do alto. E que nossos corações, Senhor, todos esses corações aqui presentes, à distância, possam estar preparados para receber essa luz. Muito obrigado, Jesus. Ser conosco, hoje, agora e sempre. Graças a Deus, que assim seja. Graças a Deus. Querido amigo, a palavra é toda sua, viu? Muito obrigado, Márcio. Como sempre, ao longo desses 8 anos, desde 2012, a gente recebe o acolhimento do nosso querido Dr. Bezerra de Menezes, que nos emociona sempre com a oportunidade de ser útil. Verdadeiramente, sempre que estudamos a vida de Allan Kardec, como nos colocou o nosso querido Márcio, a gente aprende algo novo. Seja nos enfrentamentos que ele fez, e seja nesta proposta interessante do Wagner, que apresentou ao mundo Kardec a história, o homem por trás da história. O que é mais notável disso tudo é que, depois de tanto tempo, ou muito pouco tempo, nós espíritas necessitamos urgentemente da prática. É um desafio para nós compreender e viver o que Kardec nos aponta.
vamos começar o nosso estudo de hoje. Uma lembrança singela, muito singela, mas com profunda gratidão a Deus, à Casa de Bezerra, aos queridos companheiros que estão conosco, pedindo a Jesus, já agora, neste instante, mesmo no início do nosso estudo, que abençoe Allan Kardec, esse espírito heróico que marcou de uma forma indelével, do dia 18 de abril de 1857 para cá, uma nova era para quem raciocina na fé e sente o clamor do Cristo pela lucidez do amor dele. É uma proposta muito, muito boa. Vamos lá. É muito bom. Nós sempre iniciamos o nosso estudo fazendo uma pequena rememoração, um pequeno resumo de introdução para que a gente possa decolar com o nosso pensamento e assentar melhor a nossa proposta de historiografia. Vamos lá. Doutrina Espírita e Allan Kardec. Um trabalho primoroso de irmãos espíritas lá de São Paulo. Muito bom. Vamos ver. De Allan Kardec. Só um minutinho. A nossa diretora de som aqui está dando um jeitinho que tudo que é ao vivo tem sempre uma surpresa. Vamos contar a história da doutrina espírita de Allan Kardec. Em um vilarejo do estado de Nova York, nos Estados Unidos, chamado Hydersville, morava uma família protestante. O pai, John Fox, sua esposa Margaret e as filhas Margaret e Catherine. Naquela casa começaram a aparecer fatos estranhos, ruídos, pancadas, batidas que assustaram a todos. Em 31 de março de 1848, quando as pancadas ficaram mais fortes, as irmãs Fox resolveram desafiar o mistério e começaram um diálogo. Conte 1, 2, 3, 4 e logo se ouviram as pancadas respectivas. Descobriu-se que aqueles ruídos eram provocados pelo espírito de um mascate que havia sido assassinado pelo antigo morador daquela mesma casa. Por isso, 31 de março de 1848 foi considerada a data do nascimento do novo espiritualismo. No mesmo período, em vários países, fenômenos estranhos começaram a acontecer. Eram as chamadas mesas girantes, que movimentavam-se rodando, dançando e subindo no ar sem nenhum apoio. Até então, as pessoas utilizavam os eventos como um passatempo que animava os salões. Foi quando, em 1854, um filósofo cientista ficou sabendo dos eventos. Mas primeiro, vamos descobrir quem é ele. Hippolyte Léon Pélissard Rivaillot nasceu em 3 de outubro de 1804 e desde jovem dedicou-se ao conhecimento da ciência e da filosofia. Estudou no Instituto de Educação dirigido por João Henrique Pestalozzi, na Suíça. Em 1822, voltou para a França, onde passou a escrever livros didáticos. Publicou obras sobre matemática, geometria, gramática francesa, química, física, astronomia, fisiologia e muitas outras coisas. Em 1832, casou-se com a professora Amélie Gabrielle de Lafont-Boudet, chamada carinhosamente por ele de Doce Gabi. Lembra das mesas girantes? É aqui que elas se encontram com o nosso personagem. Em 1854, através de uma conversa com o Sr. Potier, seu colega na Sociedade de Magnetismo, Hippolyte fica sabendo dos fenômenos. Em 1855, ele se dispõe a participar pela primeira vez de uma sessão para analisar os fatos. Ele observa, duvida, questiona e conclui que por trás daqueles eventos havia uma inteligência, os espíritos. A partir daí, o pesquisador desenvolve meios de se comunicar com os mortos.
Surge então a doutrina dos espíritos, através do trabalho de vários médiuns. Allan Kardec, pseudônimo adotado por Hipólito, codifica obras como o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, o Céu e o Inferno, além de vários estudos publicados na Revista Espírita. A doutrina espírita. A gente percebe que nada se improvisa. Tudo é uma construção de conhecimento. Para que Kardec chegasse nesse momento crucial em que ele fosse convidado, uns fatos, ou aqueles fatos em Heidelberg precisavam de acontecer. O plano espiritual não improvisa. O plano espiritual constrói. A Débora está pedindo para que quem estiver assistindo com o celular coloque-o na horizontal. Esta determinação do plano espiritual fez com que esse espírito reencarnado, Hipólito Lyon, qual se chamaria Allan Kardec, assumisse muitos desafios próprios, desafios atinentes a mudar, a trazer uma nova ordem e uma nova forma de encarar religião, ciência e filosofia. Vamos então, Débora, você podia passar esse vídeo aqui? Prestemos atenção neste desafio. Em toda a parede, as pessoas estão enlouquecidas com essas listas. Desespero nesse mundo sofrido. Só isso poderia explicar a crença em almas de outros mundos. Vamos acabar com essa farsa. Tem muitos deles aqui. Quem te escreve é um amigo de vidas passadas. Eu não sei se eu quero fazer parte disso. O fenômeno é realmente impressionante, viu? Eu não sei se estão vivos ou mortos. As pessoas que eu vejo, o que falam. O que eu preciso é de um método, critérios científicos, racionais. Fiz a mesma pergunta para diferentes médicos. Se a resposta fosse a mesma, deveríamos assumir que vem da mesma origem. Estamos diante de uma nova e definitiva revolução. O livro dos espíritos. Um brinde. Em nome da ciência, não vire as costas para a nossa academia. Por que não se incomodou pelo garoto? De hoje em diante, vou responder as cartas também. Afinal, somos estrelas gêmeas. Tudo isso seja fruto da minha vaidade. Esse não é o homem com quem me casei. A fé na palavra é aquela capaz de enfrentar sem temor a razão. Essa é a mais pura verdade. A gente vê, começa a compreender o tamanho do desafio. A ignorância, o preconceito religioso, um Estado que desde muito tempo era totalmente católico. Dentro de um seio científico que estava buscando na razão uma própria identidade para romper com amarras, principalmente aquela
que atrelava ao sobrenatural as adivinhações que aquele estado científico não aceitava mais. Além disso, o suicídio, a fome, os problemas sociais gravíssimos da França, da Europa e do mundo. Este é o cenário que Hippolyte Léon Denis Arrivaio vai enfrentar. É muito boa a obra do Wagner de Assis, baseado no livro de Marcel Sotomayor, porque de uma forma muito lúcida, na minha opinião, ele esteve na nossa casa, oferecendo esses primeiros as primeiras notícias, o alvorecer do filme dele, o ano passado, deixou muito claro que Kardec sofreu perseguição, calúnia, injúria, incompreensão. Mas o maior de todos os desafios foi contra ele mesmo, porque ele chega a perguntar ao plano espiritual. Nós vamos rever isso, que é muito importante. E se eu não estiver preparado? E o Espírito de Verdade responde, através da médium, nós temos outro para que prossiga o nosso plano. Mas qual é a tua resposta? A minha resposta é que eu aceito. Então, este desafio, ir contra toda esse status quo que ignorava uma ciência que tivesse sentimento e uma religião que pudesse ter, na fé, a razão frente a frente a qualquer desafio de lucidez, de causa, de causalidade. Foi o grande desafio de Allan Kardec. É preciso notar que Kardec, quando entra neste mundo de revelação do plano espiritual para a Terra, ainda encontra a cesta e o lápis. Muitas vezes, ainda hoje, a gente às vezes tem a oportunidade de escutar companheiros na casa espírita, sim, como era feita a psicografia naquela época. Na verdade, nem era uma psicografia, era a cesta que se movimentava sobre o papel, muito bem mostrado no trabalho do Wagner de Assis nesse filme, e que as pessoas mantinham as mãos assim, até que ela ia desenhando a letra, muito rudimentar. Mas, nesse filme, nesse momento, assim mesmo, a espiritualidade escreve o nome dele. Ele ainda não sabia que assumiria o nome dela. Ele vê, recebe na casa de Madame Clemenceau, e é um impacto profundo, porque um homem racional há de ter uma causa inteligente para tudo que está acontecendo. Por que deste nome? E eu convido a quem não assistiu, assista. Está em todas as plataformas, hoje na Netflix, também na NET, na Sky. Assistam quem ainda não assistiu. E quem já assistiu, assista de novo. É muito instrutivo ver como é vencer as amarras da ignorância dentro do próprio movimento cultural que se dizia luz do mundo. Cidade Luz, Paris. É impressionante ver a idade das meninas que estão junto também a esse trabalho, mostrando o papel importante que a Casa Espírita tem em direcionar o jovem para o caminho da prática espírita, uma vez que deverá ser naturalmente o continuador da Casa Espírita, da divulgação espírita e principalmente o exemplo para a sociedade. É ímpar no Evangelho segundo o Espiritismo. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar suas más inclinações. Percebamos que todo espírita tem a dualidade do passado e do futuro no presente. Precisamos assumir a condição de espíritos imortais para que possamos ser exemplo. A educação, já ensinam todos os grandes educadores, é a única força que modifica o homem e a humanidade, mas o exemplo é o que arrasta a educação do bem. Nós precisamos disso.
Essa história, ela é muito comovente, porque nós estamos vendo um homem de ciência diante de fatos que ele não compreendia. Não se via o plano espiritual, mas através do olhar de médiuns, ele estava presente, real, e através das provas materiais da psicografia, ele, Hippolyte Lyon, ia começar um novo mundo causal dentro da sua lógica, dentro do seu bom senso, de comparação do conhecimento das médiuns com a revelação escrita naquelas páginas. Chocante, chocante. Kardec tinha profundo conhecimento de magnetismo, mas diante da mediunidade era algo muito novo. Ele passou a ver coisas que ainda não havia enxergado. Dentro daquela visão que vimos no resumo e também na apresentação do filme do Wagner de Assis, um momento ímpar, onde ele precisava ter o instante de decisão, como todos nós. Eu vejo em toda a história dos enfrentamentos de Allan Kardec, os nossos, dentro de casa, dentro da casa espírita. Nós somos levados ou pela curiosidade, nós, ou pela dor, que foi o meu caso, para compreender os fenômenos mediúnicos que eu não entendia, mas compreender por que da perda da vida, na morte, por que o nascimento, por que tanta desigualdade, por que uns sabiam mais e outros menos, por que uns tinham acesso à educação e outros não, por que uns morriam de fome e outros não, por que criaturas tão cedo deixavam o corpo no acidente de um carro e outras tão velhas, ainda tão ignorantes. Tudo isso me chocou desde muito cedo. Mas só a doutrina espírita foi capaz de trazer para mim essas respostas. Eu tive que dar a minha resposta à minha consciência de quando eu assumiria o meu papel. E o de Hippolyte Lyon, diante do Espírito da Verdade, através da médium, escutando o enviado do Cristo, Zéfiro. Zéfiro revela a Kardec, a Rivaio, sua missão de codificador da doutrina espírita, organizador. Convocado pelo Espírito de Verdade, abre aspas, deves praticar o bem e dispor-se a suportar corajosamente qualquer provação para defender a verdade, ainda que precise beber cicuta. Olha, quando a gente entende isso, o tamanho do sacrifício que a gente tem que romper com todo um status que nos coloca dentro daquilo que a gente tem como referência de vida e ter que romper com tudo isso para sermos os organizadores intelectuais, para sermos o exemplo do bem, da prática da caridade, como já vimos que ele fez. Foi Kardec que iniciou a primeira dádiva do pão espírita. Ele mostra a educação. E ao lado de Amélie Baudet, quem assistiu o filme teve a oportunidade de ver, ela dá aula gratuita e o convida a fazê-lo também. Mesmo naquele instante que ele estava desempregado, porque não assistia a ele mais a condição de ser um professor de uma escola que admitia que vamos dizer assim, as leis da Igreja Católica pudessem impor uma crença às crianças daquela forma, sem raciocínio, de uma fé cega. Ele rompe ali, mas só vai construindo isto quando encontra o fenômeno causal espiritual. E o Espírito da Verdade diz a ele, a missão dos reformadores é prem de muitas dores e muitos perigos. Previno-te de que é rude a tua, porquanto se trata de abalar e transformar o mundo. Que estava muito bem, obrigado. Não estava. O mundo não estava bem. O mundo estava numa convulsão moral, científica, religiosa, filosófica, ética. Tanto que as brincadeiras com as mesas girantes afastaram o interesse de Hippolyte Lyon. E só depois do convite de um grande amigo em que ele confiava, magnetizador como ele, estudioso como ele, que vira curas
pelo magnetismo, mas nunca mediúnicas como ele mesmo viu. Esta é a grande oportunidade de quebra de paradigmas. Este rompimento para um homem como Hippolyte Héron, científico, de uma causalidade de raciocínio, onde se busca a causa de tudo, foi muito forte. Muito forte. Previno-te, veja como a película cinematográfica nos apresenta muito bem pelo ator e toda a equipe, nosso parabéns, a surpresa, mas profunda surpresa, no entanto, abertamente para novos desafios. Será que a gente faz isso todo dia? Os nossos novos desafios, tendo em vista tudo que o Espiritismo nos convida a viver? Previno-te de que tua missão é rude. E eu gostei muito dessa imagem muito própria do século XIX, que o diretor de fotografia do filme soube trazer, porque naquela época existia esse grande contraste do pastel, do amarelo, do preto. É uma fotografia de época, nos convidando a entender como viveu Hippolyte Héron. Porque nos dias de hoje, com tanta tecnologia, com a internet, talvez a gente não saiba que andar assim na rua era possível, mas em profunda reflexão mental, de que tua missão é rude, pois trata-se de abalar e transformar o mundo. Nossa assistência não te faltará. Lógico que ele tinha aqui as lágrimas. Espírito da verdade. Eu tinha diante dos olhos a jorrada ou a jornada, e de repente jorrada para mim a minha estrada de Damasco. A luz fulgurante da verdade, e a verdade em plena luz pareceu chamar-me pelo nome, como fez a Paulo, e por isso em meu espírito eu lhe respondi, presente. Muitas vezes na nossa vida, a jornada é a desencarnação de alguém, é a notícia de uma doença, é uma notícia de obsessão grave, como aconteceu ao Chico, como aconteceu ao Divaldo, que traz a relação com o mundo espiritual pela rua. Ele também sofreu. Método, como nós vimos. Como reinventar a roda? Existiu um método científico, Kardec não inventou o método científico, mas ele precisava de um para propor a quebra de paradigmas que até então não se via. Ele afirma: a ciência cuida de todas as relações com a causa física, as leis naturais que regem a termodinâmica, a lei de ação e reação, a lei dos fluidos em movimento, a lei de atração dos átomos, a lei da gênese, a lei da reprodução. Mas quem trataria de explicar uma lei de relação do plano espiritual com a Terra? Isto não é fácil. Então ele precisava ter a amplitude de um método científico consagrado. Por aí a gente começa a compreender que a cultura se constrói tijolo a tijolo, e só foi possível que o Espiritismo nascesse em 18 de abril de 1857, porque já existia um método científico, já se perqueria a causa das leis naturais através de tudo, da biologia, da química, da física, da psicologia nascente, da farmacologia, das causas de tudo, da navegação, da velocidade da eletricidade, que ainda se acreditava ser fluido. A tabela periódica era ainda uma concepção intelectual. Ela só viria depois de Allan Kardec. Pesquisem, vejam. Então, quebrar paradigmas de uma suposta alicerce cultural que só enxergava a relação física da lei de Newton, da lei de Watts, daquela lei que um dia seria considerada a lei dos quanta, começou no Espiritismo. Esta relação da compreensão dos fluidos sobre a matéria, das mesas que giram, dos médiums que se transfiguram, das materializações de espírito, tudo isso Kardec viveu.
mas para compreender e traduzir isso numa metodologia própria, quebrou e ainda quebra hoje todos os paradigmas. Eu vejo pessoas perguntarem por que a ciência não aceita o espírito. A ciência não pode negar, a ciência não pode aceitar, a ciência não é uma entidade, é uma representação cultural. Quem acredita ou desacredita é o cientista. E hoje mesmo foi publicado que 3 receberam a comenda do Prêmio Nobel de Física por estarem estudando os momentos quânticos em buracos negros que não se sabia existir até o ano passado. Todo o momento, tudo vai se traduzindo e se modificando. Mas Kardec não tinha internet, ele não tinha o acelerador de partículas, ele não sabia o que era tunelamento de partícula, ele não sabia que o momento quântico se espelhava no momento newtoniano, mas que a partir da vontade do espírito as mesas giravam, se curavam corpos, se mostravam através de videntes. Isto, para nós entendermos a grandeza do trabalho de Allan Kardec. Imagine você ter que provar isso para a ciência. Então, como nós já vimos no livro, como nós assistimos agora há pouco, o método foi juntar as perguntas com as respostas coincidentes dos médiuns que não se conheciam. Para nós, óbvio, hoje, mas a descoberta da chave da ciência espírita que trará para a humanidade, como nos traz até hoje, o conforto de termos a consciência de que somos imortais. E o Dr. Bezerra de Menezes, conosco, os amigos espirituais, a mediunidade Chico Xavier, de Ivone Pereira, de todos, do Divaldo, dos médiuns da nossa casa, a todo dia atestam a veracidade contundente da imortalidade da alma. Nosso querido doutor Telêmaco, doutor Alcides, os amigos espirituais que vão dando continuidade a esta obra, que hoje no plano espiritual nos abraçam, nos aconchegam. Então, esta é a grande resposta para a humanidade. Um método científico aprimorado, modificado, naturalmente adaptado a entender a relação do plano espiritual com a Terra, com o plano físico. Então, Kardec tinha que ser racionalista, ele tinha que ter uma visão positiva para que o fenômeno fosse compreendido. E ele mesmo aplica esta nova ciência espírita, como sempre o fizera, o método da experimentação. Jamais ele se antecipou em adivinhar qualquer coisa. Foram os espíritos que se revelaram a ele. Jamais utilizei teorias pré-concebidas. Observava atentamente, comparava e deduzia, aqui está o método científico de experimentação, as consequências morais. Utilizou sua formação racionalista, somente aceitava o que não lhe violentasse a razão, aquilo que fizesse sentido na visão de mundo. Instituiu o controle universal do ensino dos espíritos, uma adaptação exigida pelo método experimental. Uma fotografia do filme, para que a gente tenha a noção histórica exata dos vários cadernos que já estavam prontos e que chegaram às mãos dele, e ele os estuda um a um. Perguntas que já tinham sido respondidas, e ele se prepara para as formular também. E aqui, naquele momento da introdução do filme, voltamos, olha, a síntese aprimorada, já apresentada para os companheiros, para que ele pudesse sair e apresentar, estar apto a apresentar o Livro dos Espíritos. E no dia 18 de abril de 1857, como diz Chico Xavier, o Espiritismo é o Cristo que volta. Posso dizer que lancei a público o trabalho mais importante da minha vida pelo enorme benefício que espalhará. Na Galeria d'Orléans, local da Livraria Dentu, lançamento do livro Dos Espíritos. Obrigado, Kardec.
Mas não parou aí. A grande lição das revistas espíritas. Lembremos-nos que a partir de todo aquele conhecimento que Kardec recebeu e dos que ele mesmo ampliou por escrito, ele precisava responder aos críticos, reafirmar ao status quo científico preconceituoso que o expulsa de onde ele era muito bem-vindo até o momento que impacta, apresentando uma metodologia de compreensão do plano espiritual. Os espíritos agora se revelavam com uma causalidade profundamente intelectual e moral. Isto muda tudo, mas para que as revistas espíritas nascessem, era preciso escrever muitas respostas, se debruçar sobre a ignorância e a má vontade, a perseguição e a má fé, para que a doutrina espírita nascente pudesse explicar, pudesse demonstrar o fenômeno espírita e o fenômeno das mesas girantes que agora acompanhavam toda uma tecnologia, porque das cestas diretamente à mão. Isto foi um avanço tecnológico. E depois a própria psicofonia. E depois os espíritos que começam a se materializar e começam a se mostrar no mundo todo. Então, aconselhado pelos espíritos, Kardec inicia no dia 1º de janeiro de 1858 a Revista Espírita, que mensalmente terá, por mais de 12 anos, a publicação. O primeiro número saiu totalmente pelo bolso dele. E ele foi também acusado que estava enriquecendo com livros espíritos. Imagina Kardec enriquecendo com a venda do livros espíritos. Vamos chegar à maior prova do marketing espiritual para financiar a segunda edição do Livro dos Espíritos daqui a pouco. Nós vamos entender de onde saiu o recurso. O primeiro número saiu da Revista Espírita com as expensas do bolso dele. Mas os pedidos de assinatura vieram de todas as partes da Europa, tornando a revista um sucesso, que eram cadernos psicológicos, e que depois se transformou na Revista Espírita. Estudos psicológicos. Daí o passo da codificação, o passo a passo. Vale lembrar esta observação. Nestas obras estão os ensinos dos espíritos superiores que revelaram as leis, que regem as relações entre os dois planos da vida em toda a sua plenitude. E aqui eu convido todos nós a relermos a introdução do livro dos Espíritos, uma verdadeira síntese, onde viria o livro dos Médiuns, a 15 de janeiro de 1861, o Evangelho segundo o Espiritismo, a 15 de abril de 1864, o Céu e o Inferno, 1º de agosto, a Gênese e obras póstumas após a desencarnação de Allan Kardec. A construção do saber é uma construção contínua, é uma construção de muito esforço, é uma construção que exige aprimoramento de quem estuda. E gosto muito da advertência de Allan Kardec. Abre aspas ao insigne codificador. Quem pensa que apanhará de uma vez toda a ideia da doutrina espírita está enganado. Exigirá esforço, hercúleo, dia e noite, estudos aprofundados, verdadeira renúncia para que se entenda com novos parâmetros, novos paradigmas, esta ciência, esta filosofia de consequências morais. Na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, Kardec, às sextas-feiras, ele inaugurou o que nós temos no nosso Regeneração. As maravilhosas reuniões mediúnicas. À noite, dirigia sessões na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que foi fundado no dia 1º de abril de 1858, tendo como médiuns, por exemplo, Victorien Sardou, Alexandre Delane e sua esposa, Flammarion Lemarie, e entre outros, a adolescente Hermance de Faux, psicógrafa de Joana d'Arc. Vale lembrar 2 detalhes. Quem quiser
no primeiro volume de 1858, este homem, Victorien Sardou, ele se especializa numa das mais belas, nos primórdios dos exemplos das pinturas mediúnicas. Ele pinta a ponta de nanquim, ele pinta a ponta de grafite, ele relembra de várias vidas no Egito, na Mesopotâmia, em Roma. Ele lembra de outras vidas que teve e começa a retratar até o dia que recebe o convite do seu mentor para que ele pudesse permitir que um insigne espírito que morava em Júpiter e que vivera na Terra gostaria de se apresentar a ele e levar ao conhecimento da humanidade que ele estava vivo. Mozart está no primeiro volume das Revistas Espíritas de 1858, Victorien Sardou. Pesquisem, veja a realidade espírita. E aqui está de onde saiu a segunda, terceira e a quarta edição. Como a gente vê no filme, muito bem mostrado, Kardec quase infarta quando vê e sabe daquilo, que queimaram lá na Espanha. No entanto, quando ele se arvora, dá um troco ao revés, acontece uma coisa maravilhosa. Mas vamos ao fato. No dia 9 de setembro de 1861, 300 livros da codificação foram queimados em praça pública, Barcelona, Espanha, devido a uma ação impetrada pelo bispo de Barcelona, jurídica, com o objetivo de impedir o avanço de interesse do povo pela nova doutrina que despontava na Europa. Essa atitude da Igreja, longe de conter, aumentou o consumo das obras de Allan Kardec. O trabalho da Débora colocou esse foguinho aqui. Porque este fogo, muito bem mostrado no filme, traz as estrelas que descem, além da ignorância do homem, na noite escura do despreparo, do suicídio, do desespero de uma revolução que não deu certo, de uma cultura que estava profundamente chocada, em xeque na sua ética, porque as mulheres que tinham apelo cultural não podiam votar, não podiam ser representantes de classe, não podiam ensinar em praça pública aos homens, e tudo isso o Espiritismo, a doutrina dos espíritos, colocou até em Amélie Baudet, a sua grande esposa, o seu grande braço direito, toda a pedagogia dos dois, incentivado por ela trazida a lume no Livro dos Espíritos em toda a codificação. E ela luta muito depois da desencarnação. Nós sabemos disso. Este memorial é impressionantemente belo. Quem já o visitou, eu tenho vários amigos que estiveram na França, eu ainda não tive fisicamente, mas tenho certeza que pela imaginação e pelo que vejo dos filmes, das obras, das películas, das fotografias e as impressões emocionais, é muito interessante. E tem uma coisinha muito interessante para contar para vocês. A desencarnação, dia 31 de março de 1969, aos 65 anos, consequência de um infarto fulminante do miocárdio. E eu acredito nisso por duas razões. Nota de Lamartine Palhano Júnior, num livro memorável de Jorge Damas Martins e Estênio Monteiro de Barros, pela editora La Chatre. Porque em 1865, antes de dar continuidade à publicação das obras, ele estava preparando o Evangelho segundo o Espiritismo. Ele estava preparando a obra depois do Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese. Kardec tem um mal súbito. Tem todas as vertigens de um infarto fulminante. Ele está escrevendo. Quando ele escuta raps, as batidas, a Amélie acorda, vê passando mal, e aí eles vão ao médico e dizem que ele está com constrição cardiovascular. Dadas as lutas, as noites, a insônia, as perseguições, as calúnias, as mentiras, as difamações científicas e religiosas. E aí a gente entende no filme quando ela diz: você não mais responderá sozinho. Eu agora vou responder com você. Compreende como tudo está encadeado?
como tudo se explica quando a gente estuda e percebe o que está por trás das coisas, e advirto como Emmanuel, numa das obras dele, se não me engano, Caminho, Verdade e Vida, quando ele nos recomenda aos espíritas pedirmos ao Cristo para enxergarmos além das coisas, situações e pessoas, mas que isto implicaria, como ao médium Xavier, responsabilidade. E esta responsabilidade levou a Kardec e a Amélie Boudet a isolá-lo numa praia belíssima, onde ele trocou durante alguns meses trocas de cartas amorosas com Amélie, e ele então conhece um médium, é levado até ele, e este médium revela que ele seria curado, como fora antes com Hippolyte numa cegueira. Esta é uma revelação importante. Eu reassisti isso nas falas do Divaldo, sábado, quando ele homenageia Kardec, eu já sabia disso, já tinha visto, e ele foi para esta praia para descansar daquele não fulminante infarto. Por isto, não é, de forma nenhuma, contrária à versão oficial de um aneurisma, porque havia de explodir em algum lugar. Havia de explodir, explodiu no cérebro, mas poderia ter explodido no coração. Então, não tem nada de anormal, porque o corpo cansa e o espírito continua. Esse é um detalhe angular. Esse é um detalhe que a gente tem que entender que está no corpo, tem consequências. Nós não somos santos. Nós vivemos uma vida espiritual num corpo perfeito para as nossas necessidades, daí as obras de André Luiz, pelas mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier, quando nos revela no livro Missionários da Luz a reencarnação de Segismundo. Cada um tem o corpo que precisa. Então, nós precisamos tomar conta do nosso jumentinho, que 3 de outubro de 1226 é o aniversário de desencarnação de Francisco de Assis. Gostei, eu escutei daqui, você respondeu. Eu escutei. Então, nos lembremos que ele, quando desencarna, diz assim: obrigado, meu jumentinho, fiz você passar tanto. Mas o estigma, a luz espiritual brilha, e ele é o arauto que nos ajuda agora, junto com Clara, a desvendar os mistérios do plano espiritual. No dia 31 de março de 1870, foram trasladados os despojos mortais de Allan Kardec do cemitério de Montmartre para Père Lachaise. O projeto do Dômen foi idealizado pelo escultor francês Charles-Romain Capelet. Ele viveu de 1826 até 1889, por uma concessão financeira dos espíritas da Bélgica, que, através de uma carta, pediram que o nosso querido Didier e outros, principalmente o pai de Delane, chegasse a ela e oferecesse, respeitosamente, porque eles estavam assim, sem saber o que fazer, mas gostariam. Ela aceita, é feito o empreendimento e eles financiam. E aqui, esta frase, eu profundamente estudei. Não é de Kardec, mas foi apresentada por ele. São dos druidas, do tempo de Allan Kardec, druida, que essa frase veio se aprimorando e chega ao Espiritismo, proposta também pelos nossos irmãos espíritas da Bélgica, e que todo o conhecimento se encaixa, é como um presente da espiritualidade para nós, marcando Allan Kardec druida e marcando Allan Kardec codificador do espiritismo. Nascer, morrer, renascer ainda, progredir sem cessar, tal é a lei. E este momento ímpar no Congresso Espírita em 2004, Gabriel, o nosso querido Leon Denis, escreve de uma forma de trás para frente especular. Aqui está o documento, e ele o apresenta, e só pode ser lido contra a luz ou num espelho, porque fica inadmissível. Aqui a assinatura das pessoas que estavam presentes, inclusive de Divaldo, para que esta folha em branco fosse escrita pelas mãos do Divaldo, e ela é traduzida da seguinte forma: reconhecimento a Allan Kardec. Quem conhecer francês, vai na internet, está publicada, está lá, você vai ver a tradução e, se quiser, traduza. No mesmo ano em que Napoleão Bonaparte foi consagrado imperador dos franceses,
Hippolyte Léon Denisard Rivaio nasceu em Lyon em 3 de outubro de 1804. Transferido da fogueira de Constance em 6 de junho de 1415 para os dias gloriosos da intelectualidade de Paris, Kardec dedicou-se ao apostolado da doutrina ensinada e pregada por Jesus. Sua vida e sua obra testemunham sua grandeza, missionário da verdade. Nós, os beneficiários da sua sabedoria, agradecemos emocionados e pedimos humildemente: ore por nós, tu que já estás no reino dos céus. Aqui uma fotografia mostrando o presidente, então, aqui da Federação Espírita Brasileira, e que naquele momento estava lá, e aqui a fotografia como eles leram, e o nosso querido Divaldo, que não tinha lembrança, ele apenas psicografou. Mas, antes de chegarmos a este presente do Dr. Bezerra de Menezes, eu preciso lembrar de um detalhe, lá de Père Lachaise. Kardec, na estátua dele, um dos ombros, se não me engano, do lado direito, se não me engano, talvez seja o esquerdo, cada posição da estátua. Vamos dar uma olhadinha? Uma coisinha interessante para revelar para a gente. Talvez aqui mesmo, porque as pessoas chegam por aqui, colocam a mão no ombro dele e oram a ele como se ele fosse um santo. Hoje, ainda na França. E todos os que visitaram, tenho vários amigos, conheci o Francisco Thyssen, conheci no Instituto de Cultura Espírita Brasileira através de Olinda Morim, também esteve lá, de Olinda Morim, Divaldo Franco, e outros disseram que tem uma baixinha aqui, ó. Já tem uma saliência para menos, como se fosse uma lima que tivesse passado ali, de tantos pedidos ao santo Allan Kardec. Então você veja que mesmo no século XXI, cabe ao espírita, em qualquer lugar do mundo, mostrar que Kardec é um espírito em evolução e não um santo. E fazer suas preces e pedem cura. E o melhor de tudo, a espiritualidade vai lá e ajuda. É muito interessante. Mas nós vamos ouvir o que nos apresenta o nosso querido doutor Bezerra de Menezes. Esse que nos abraça na sua casa, que nos ampara no nosso regeneração, na casa dos benefícios. Nós somos os maiores beneficiados. Não apenas a mediunidade, não apenas a criança, não apenas o plano espiritual, não apenas os espíritos, mas nós os encarnados. Vamos assistir. Quem tiver a sensibilidade, verá. Eu gosto muito de fechar os olhos, porque eu consigo enxergar na minha imaginação, porque se faz palpável o nosso querido Dr. Bezerra. Vamos assistir. Mas nós possuímos o sol, essa estrela de quinta grandeza que sustenta o sistema. E temos dois sóis. Allan Kardec é o sol da nossa vida. Mas Jesus é o sol de primeira grandeza. A quem dizemos: aquece-nos, Jesus. Tu és o nosso sol. E nós somos botões de rosas que desejamos desabrochar para receber o aroma da tua mensagem na terra. Tu és o nosso sol. Vem ter conosco, Jesus, pois que, se contigo debatemos da aflição e jornadeamos na ignorância, sem ti mergulharemos no caos. Aquece-nos, Senhor, para sermos dignos do teu inefável amor.
espírita do mundo aqui reunido tende como templo o universo. Como os disse Leon Denis, o apóstolo do espiritismo francês, mas conduzi Jesus em vossos corações, em vossas palavras, em vossos atos. Semeai a claridade inapagavel da doutrina espírita. Onde fordes, deixai que ela brilhe por intermédio de vós. Sois agora mensageiros da luz do mundo. Fazei que a doutrina de liberdade que vibra, que pulsa em vós, encontre outros continentes de alma para conquistar. Não arroleis dificuldades, não adoteis desafios, não aponteis fracasso. A experiência resulta das tentativas de acerto e de erro. Em qualquer situação, amar. Diante de qualquer desafio, perseverai no bem. Caluniados, jamais caluniadores. Agredidos, nunca agressores. Perseguidos, não perseguidores. O mestre espera por vós. E o missionário, Allan Kardec, a quem homenageamos neste momento, vos inspira e vos guia em nome de Jesus. Sede fiéis até o fim e ide em paz. Que o Senhor de bênçãos vos abençoe. A todos nos abençoe. Em nome dos espíritos espíritas, aqui presentes de várias pátrias, abraça os corações de todos vós, o servidor mínimo e paternal Bezerra, muita paz. E agora a nossa homenagem final para o cara. Obrigado, amigo, por ter
Bom, a hora nos obriga a encerrar, porque nós temos um tempo. Quero agradecer o convite da nossa querida Clare, o carinho de todos vocês da nossa casa, Amado, de Ana Cristina, você que está conosco. Muito obrigado. Que Jesus nos abençoe, hoje e sempre. Eu dou a palavra ao Marcos. Muito obrigado, Nian. Muito obrigado mesmo, mais uma vez. Eu vou passar agora para a nossa prece final. Eu vou passar para o seu Jorge que fará a nossa prece final, tá bom? Muito obrigado, um beijo à produção aí, um beijo para você. Foi muito bom. Fazer uma prece final depois desse estudo é algo muito difícil, né? E tivemos uma verdadeira aula do Espiritismo pensando no nosso ilustre Kardec. Como é muito bom encerrarmos a reunião agradecendo a Deus e aqueles que participaram desse trabalho. É muito bom dizermos graças a Deus. É muito bom chegarmos pensando no que tem de bom o nosso estudo, o que tem de bom as nossas conversas. Estamos à distância do Regeneração, mas, em compensação, estamos nos sentindo muito perto um do outro, com essa alegria, com essa tristeza do estudo da noite. Muito bom, muito bom, muito bom. Obrigado, Pai. Que essa reunião continue assim, tendo esses estudos acompanhados de tanta alegria, de tanta... Eu estive no Regeneração, na palestra do Divaldo. Hoje, eu estava lembrando de tudo, daquele dia de chuva, aquele dia bem dificuldade, mas que na hora daquela palestra, parece que a casa toda ficou tomada pelas palavras do Divaldo. Como foi bom. É assim que a gente escuta e parece que a gente está lembrando aquele momento. Graças a Deus, meu Pai, por estarmos juntos nesses momentos de muita alegria e de muita paz. Que a continuidade do nosso trabalho, com esse encerramento, seja de paz, de harmonia e de alegria. Graças a Deus, Pai. Graças a Deus.